Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, é uma alegria poder mais uma vez compartilhar a palavra de Deus e eu te convido a meditarmos juntos no livro de Salmos 127, versículo 4, que diz assim: como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Amém. A palavra de Deus. Esse texto que nós acabamos de ler compara os filhos com flechas. E as flechas, elas são lançadas para um propósito. Elas são lançadas com uma missão, que é atingir o alvo. E cabe ao guerreiro lançar, impulsionar essas flechas. Da mesma forma, os nossos filhos, eles também têm um propósito. Eles também têm uma missão, que é atingir o alvo. E a gente sabe, a Bíblia deixa bem claro que o nosso alvo é Cristo, que nós precisamos seguir em direção ao alvo, e o nosso alvo é Cristo. Então os nossos filhos, eles têm essa missão, eles são flechas com um propósito, com uma missão, e eles precisam compreender esse propósito e essa missão. E eles são lançados, como uma flecha lançada por um guerreiro. Nós que somos responsáveis por lançar, por impulsionar os nossos filhos, por mostrar para eles a direção, o alvo, o propósito que eles precisam atingir. Mas nós, como pais, como mães, nós enfrentamos grandes desafios. Não é fácil a jornada, a responsabilidade de criar filhos, de lançar os nossos filhos, de impulsionar, de mostrar a eles o propósito, a missão, de educar essas crianças. Não é uma tarefa fácil. Eles, quando eles nascem, eles não vêm com um manual de instruções, não vem um passo a passo de como fazer. A gente vai aprendendo à medida que a gente vai criando, que a gente vai sendo desafiada, que a gente vai passando por situações que a gente não sabe às vezes como lidar. É assim que a gente vai crescendo, que a gente vai aprendendo. E como não vem com esse manual de instruções, não vem com esse guia de como criar, de como ensinar, de como educar, a gente precisa recorrer à palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso manual de vida, Nela contém tudo que a gente precisa para a gente viver, para a gente cumprir a vontade de Deus, para a gente ser bem-sucedido, em tudo que a gente se propôs a fazer. E na criação dos filhos não é diferente. Todos os dias a gente precisa buscar ao Senhor entendimento, compreensão. A gente precisa orar, a gente precisa se colocar na presença do Senhor, falar: Deus, eu não sei como, me ensina, me mostra, me orienta, me ajuda. E à medida que a gente vai se colocando aos pés do Senhor, que a gente vai buscando, mais e mais do Senhor, o Senhor vai nos mostrando, o Senhor vai nos aperfeiçoando, porque às vezes a gente quer fazer o certo, as nossas intenções são boas, mas na correria do dia a dia, nas lutas que se levantam e tantas situações que a gente precisa resolver, e às vezes a gente vacila, e às vezes a gente deixa a desejar na criação dos nossos filhos, na nossa responsabilidade como mães, como pais, na nossa responsabilidade de apontar o caminho, de mostrar a direção. Então a gente precisa se aplicar na palavra de Deus, precisa orar, precisa buscar conselhos de pessoas que têm mais experiências do que nós, que já fizeram a sua parte, que já lançaram as suas flechas. Então a gente precisa viver essa interação junto com os nossos irmãos, essa interação com o Espírito Santo, essa busca na palavra de Deus, para a gente conseguir ser bem-sucedidos como pais, como mães, e apontar o caminho para os nossos filhos e lançá-los de forma que eles atinjam o alvo, que é o Senhor. E à medida que os nossos filhos vão crescendo, como eu falei, é um desafio desde que eles nascem, desde que a gente descobre que a gente está grávida, a gente já passa, a gente já começa a ter os nossos desafios, os nossos questionamentos. E à medida que eles vão crescendo, vai mudando, vai transformando as dificuldades, o grau as necessidades, os anseios, as preocupações passam a ser outras. Quando a criança é recém-nascida,
nós temos um tipo de preocupação, um tipo de cuidado, né? Que é o de prover, o de cuidar, o de saber se está precisando de alguma coisa, identificar aquele chorinho, né? O que ele está sentindo, o que a criança está querendo. Mas depois a criança vai crescendo e vai mudando os desafios, e vai mudando as preocupações, e vai mudando as necessidades, e a gente precisa ir se adequando a isso também. Então, assim, cada etapa é um novo desafio, é uma nova preocupação, é um novo tipo de cuidado que a gente precisa ter, que a gente precisa demandar sobre os nossos filhos, né? São conselhos diferentes que a gente vai dando, são atitudes diferentes que a gente precisa ir tomando, mas o que não muda, né? Se tem algo que durante toda a vida, né, dos nossos filhos, durante toda a nossa jornada como mãe, se tem algo que a gente não pode abrir mão, se tem algo que, independente da idade, da faixa etária que o nosso filho esteja, a gente não pode deixar de fazer, de praticar, é de orar, é de buscar a Deus pelos nossos filhos. Talvez os seus filhos já saíram da fase de criança, de adolescente, já são adultos, já estão fazendo suas próprias escolhas, já saíram do ninho, né, e já estão levando sua própria vida, né, já foram lançados, já foram impulsionados, e às vezes você não tem mais tanta, pensa não ter tanta influência, né, sobre a vida deles, e de fato não tem aquela influência tão direta sobre a vida deles, mas mesmo assim a gente pode e deve continuar usando a nossa ferramenta, que é a oração. Mãe nunca pode deixar de ser intercessora, de ser auxiliadora, de ser conselheira, né? Independente da fase que os seus filhos estão, você precisa continuar orando, clamando, buscando, intercedendo, precisa continuar apontando o caminho, precisa continuar mostrando não só com palavras, mas com as suas atitudes, qual é o caminho certo, o que ele precisa buscar, o que ele precisa fazer para a vida dele. Então, ser mãe é uma jornada desafiadora, né? É um caminho difícil que a gente está sempre aprendendo. Nunca ninguém está totalmente pronta, né? A gente está sempre aprendendo, a gente precisa estar sempre buscando o Senhor, a gente precisa estar sempre conhecendo a palavra de Deus, pedindo orientação do Espírito Santo, porque sempre virão novos desafios, sempre virão novas preocupações, sempre virão situações que às vezes a gente ali de imediato não vai nem saber como lidar, mas o Senhor vai nos ajudando, vai nos auxiliando, vai nos fortalecendo. A gente não pode desistir da nossa função, do nosso papel de sermos guerreiras, né? Que apontam as nossas flechas, que lançam as nossas flechas, que encaminham, que preparam as nossas flechas. E em cima de tudo isso que nós meditamos, que nós falamos, eu quero te fazer um convite para você, mulher. Todas as terças-feiras nós estamos estudando sobre isso, nós estamos nos unindo nesse propósito de ajudarmos umas às outras, de lermos na palavra de Deus, de buscarmos um conhecimento específico voltado para essa área, de como educar os nossos filhos, independente da faixa etária que os nossos filhos têm. Mãe é mãe para a vida inteira, né? E nós estamos nos aplicando nisso, e eu te convido a toda terça-feira aqui no Templo Sede vir e participar conosco dessa série de estudos, Filhos como Flechas na Mão do Valente. Todas as semanas nós estamos trazendo uma irmã, uma das nossas irmãs, né, que tem experiência, que tem conhecimento nessa área, que tem conhecimento para compartilhar, tudo pautado na palavra de Deus, para nós nos ajudarmos umas às outras, para nós buscarmos ao Senhor juntas, para a gente se aperfeiçoar nessa área. E você é a nossa convidada a estar participando com a gente, estar fazendo parte disso, desse momento tão especial que tem sido as nossas reuniões às terças-feiras. Então eu te convido, venha participar com a gente, venha conhecer um pouco mais, venha entender melhor e se aprofundar nesse precioso ensino, né? Nesses preciosos ensinos que a palavra de Deus tem para nos ajudar, para nos auxiliar nessa nossa missão de sermos mães. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor continue falando no seu coração, abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.